Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano. Estamos aqui pilotando mais um podcast VM, o meu, o seu, o nosso programa de gestão comercial. Vamos falar de vendas, gestão, liderança, sempre daquele jeito gostoso, descontraído, mas com muito conteúdo. Não temos convidado hoje, o Marcelo e eu estávamos justamente falando sobre isso, se a gente prefere com convidado ou sem convidado, e você poderia nos dizer também. Coloque aqui embaixo depois nos comentários, conte para a gente que tipo de programa você prefere. Marcelo e eu, quando a gente não tem convidado, a gente fala mais, né? Então, quando eu tenho convidado, a gente tem que fazer a pergunta, tem que ouvir, etc. E a gente pode focar 100% em gestão comercial, porque às vezes o convidado, super, inteligente, experiente, etc., vai falar de outras coisas. Mas o assunto de hoje é prospecção, um assunto que sempre nos pedem na Venda Mais, temos treinamentos sobre isso. A gente defende que você, além de prospectar, também treine outras coisas, mas hoje a gente vai focar em prospecção, que é um dos passos da venda. E sempre que a gente faz pesquisa na Venda Mais, na base de pessoas que nos seguem, qual é seu maior desafio? Aparece o assunto da prospecção. A gente queria se aprofundar com você sobre isso hoje. Lembre que a gente tem diagnóstico em vendas, a gente tem treinamento em vendas, a gente dá consultoria em vendas, a gente dá mentoria em vendas, a gente tem muita experiência com isso. Prospecção é um dos assuntos que a gente aborda. Se você precisar de ajuda ou em algum momento quiser organizar melhor, revisar processos, conversar com alguém com experiência inteligente e que quer te ajudar a melhorar seus resultados, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te ajudar. Marcelo, bem-vindo de novo. Essa semana, acho que a gente se viu todos os dias, 200 vezes por dia, tá intenso. Marcelo e eu passamos, assim, meses onde a gente fala uma vez por mês e tá tudo tranquilo, a equipe, né? A gente troca muito e-mail, mas assim, conversando, essa semana foi intensa. Marcelo, hoje, o que nós vamos falar sobre prospecção? Cara, prospecção, eu sempre falo, lá no começo das consultorias, prospecção era o lugar onde a consultoria mais sofria. E aí chegou uma hora que eu falei, por que sofre tanto no processo de prospecção, né? Sofre muito, na minha visão, porque a empresa, o gestor, o dono, muitas vezes ele terceiriza essa responsabilidade sobre o processo de prospecção. Sabe, a turma lá não prospecta cliente, a turma lá não prospecta, o pessoal não está prospectando. Mas poucas vezes as empresas têm um caminho claro para fazer prospecção. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o passo a passo desse processo de prospecção. E prospecção também nos últimos anos, porque quando a gente começou a consultoria, era tudo analógico, né? Era só mato. Mas agora não, o processo de prospecção ganhou um trabalho digital muito forte, né? E um apoio digital muito forte, mas que também, às vezes, só potencializa a desorganização. Às vezes, ele só bagunça ainda mais o processo e acelera ainda mais o buraco. Então, a gente precisa seguir um passo a passo que funcionava no analógico e que, na minha visão, funciona no digital também. Mas tem uma responsabilidade muito grande da empresa sobre isso, sabe? Eu vejo, às vezes, empresas com representante comercial fala, contrata o representante, põe lá na região e fala, vai lá e prospecta. Cara, se você não sabe quantos clientes tem na região, qual é o potencial da região, você nem consegue definir a área que você vai colocar um representante comercial ou um vendedor CLT. Quem tem que organizar todo esse processo e desenhar todo esse processo é a empresa. Então, acho que esse vai ser um episódio super bacana, porque a gente vai falar sobre muito assumir a responsabilidade. E eu acho um assunto super importante, que é a prospecção. Sabe que a gente defende muito o jeito de vender, né? Que a empresa tem um jeito de vender, que não seja cada vendedor tem o seu jeito de vender, tem que ter o seu jeito de prospectar também, né? Tem que ter uma lógica. Inclusive, eu estava pensando aqui, quando você comentou ontem, vamos gravar sobre prospecção, eu estava pensando, existe uma parte que é estratégica da prospecção, que é a empresa organizando o processo, definindo, etc. Tem uma parte que é tática, que é do gestor ou da gestora organizando a equipe para fazer algumas coisas, e às vezes pode ser a própria equipe, pode ser terceirizado, a gente já vai falar sobre isso. E tem a parte de operacional, que é na frente do cliente, certo? Ou em casa, né? Do tipo, se organizando a parte de planejamento. Eu vou começar, por exemplo, você prefere começar por cima, pelo estratégico, pelo tático ou pelo operacional? Você descer ou subir? Raul, eu prefiro descer, dado estratégico para o operacional, e eu posso contar um case aqui de um cliente muito bacana, porque eu acho que ilustra um pouco isso, sabe? É igual o filme, vamos começar pelo final, porque daí a gente vai decupando em cima desse case aí que eu acho muito bacana. Uma empresa de confecção, certo? Vende numa determinada região, coloca representante na região.
Quando ela coloca a representante na região, ela chega e fala o seguinte: eu sei que nessa sua região tem 300 clientes que trabalham com confecção. Não consigo saber exatamente desses 300 clientes quais têm perfil para consumir a nossa marca. Então, a sua função é contatar ou chegar até essas empresas, certo? Porque eu já fiz um filtro, já olhei lá no Google View, Street View, já vi a fachada, mas tem esses 300 aqui que eu tenho dúvida se tem perfil para consumir dos nossos produtos. E esse representante, esse vendedor, vai lá na empresa, faz uma coisa super bacana, fotografa as marcas que a empresa trabalha, fotografa a empresa e ele vê se a empresa tem perfil para vender aquela marca, certo? E aí ele manda para a empresa e a empresa aprova esse cliente como um novo cliente dessa empresa de moda. Veja só, a empresa definiu o perfil do cliente, esse cara foi lá, fez a visita, mostrou as marcas que esse cliente trabalha e aí a empresa define, vamos tentar entrar nesse cliente efetivamente. Veja que essa empresa tem todo o processo de prospecção na mão dela. Ela entendeu o seguinte: toda vez que o vendedor, o representante vai lá e coloca o nosso produto numa empresa que não tem perfil, dá mais problema do que vantagem. Problema de, o produto não gira, o cliente sempre acha que o produto é caro, o cliente reclama, enfim, todos os problemas. Então a empresa definiu o seguinte: eu vou assumir e eu vou começar a entrar em empresas que eu sei que tem perfil. Você pode falar assim, pô, Caetano, mas ela poderia passar isso claramente para o vendedor, para o representante comercial, e ele definir se pode ou não. Claro que sim, isso pode até virar um algoritmo. Mas como no primeiro momento ela viu que grande parte dos problemas vinham de clientes que não tinham perfil, ela decidiu criar um comitê para aprovar um novo cliente que essa empresa ia vender. Então, para mim, esse é o modelo mais redondo que existe de você fazer prospecção na mão da empresa, sob controle da empresa e sob controle da organização. E para mim isso é muito bacana e é um exemplo super importante do que a gente vai falar hoje, sabe? Do nível de controle e de análise que a gente tem que ter. E vai falar do operacional também, como o Raul falou, como é que o cara chega lá e apresenta a empresa, né? Que aí é descer mais para a operação. E você vê como que é interessante isso é a primeira vez que eu escuto de comitê de aceitar cliente, que geralmente é o contrário, né? Do tipo um desespero e é uma briga com o pessoal do financeiro, que não aprova cadastro, que fica criando regra, porque depois prospecta e vende e o cliente não paga. E aí o vendedor fala, não, eu fiz a minha parte, mas não, estava fora de perfil, inclusive perfil financeiro. Muito interessante isso. Você defende que tenha uma empresa, e a gente testou isso, porque acho que muitos diretores comerciais, os líderes que nos escutam, já devem ter visto isso, a terceirização da prospecção, certo? Para fazer, por exemplo, marcar visita, agendar reunião e fazer essa primeira parte, tirar isso do vendedor e só passar para ele. Quando isso está um pouquinho mais evoluído, se defende que isso seja internamente, até porque a gente já testou isso em alguns momentos. Nós não fomos bem-sucedidos nesse processo, né? Se for falar sobre nós, conheço alguns cases de empresa bem-sucedidas, mas eu acho que aí a gente começa a entrar no grande desafio. Às vezes a empresa coloca alguém para fazer, seja interno ou externo, para fazer agendamento, fazer uma caçada ao cliente, antes dela definir uma coisa que você fala há muitos anos, que é qual é o perfil de cliente que a gente de verdade quer, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você definir claramente qual é o perfil de cliente que funciona de verdade. E você pode falar assim, é simples isso. Não, não é simples. É super complexo. Você fica mexendo ali um pouco para mais, um pouco para menos. Meu cliente tem que ter tal coisa, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Você vai ajustando qual é o perfil de cliente que você quer atingir. Então, assim, se vai fazer externo ou interno, na minha visão, muda muito pouco. Se você não tiver processo e se você não tiver modelo e se não tiver o perfil do cliente, não vai funcionar nem interno nem externo, né? E você vai trazer um monte de clientes sem perfil. A gente já passou muito por isso, né? Então a gente trabalhava com uma empresa que vendia produtos de segurança e aí o mote da empresa é assim, vamos prospectar clientes. Cara, bombou a carteira deles. Posto de gasolina, borracharia, clientes desse perfil. Que até fazia a primeira compra dentro do volume que a empresa esperava, só que não tinha recompra. Então, assim, não adianta você falar assim, vamos lá prospectar, né? Que é a tal da joga lá no mundo e vamos todo mundo prospectar. Não, não. Eu quero prospectar clientes assim, indústrias que possam ter compra recorrente, nesse caso da empresa de equipamento de segurança, indústrias que possam ter
compra recorrente desse tipo de produto, com mais de X funcionários, esses nós queremos atender direto, ou distribuidoras que vão revender para pequenos clientes e a distribuidora tem que ser de tal modelo. Então, para mim, a chave está nessa definição de qual perfil de cliente que você quer chegar e como você quer chegar nesses clientes. A maioria das empresas joga isso na mão da equipe comercial e aí vira uma grande salada. E aí vira aquela coisa, pago campanha para prospecção, enche de cliente lá na empresa e é um desastre, né? Esse encher de cliente lá na empresa. Sabe que ontem eu estava fazendo uma call com uma consultora que trabalhou numa cooperativa de crédito e que também estavam falando que fizeram uma campanha lá gigantesca porque queriam estimular financiamentos e um monte de coisas, e acabaram com um pátio cheio de carro 1.0 e moto que tinha sido porque o pessoal não pagava. Eles falaram tipo assim, se você olhasse os números inicialmente, parecia uma campanha mais vencedora do mundo. Teve gente que ganhou viagem, teve gente que ganhou prêmio de vendas, de tudo, porque, né? E aí depois ela estava lá o pátio entupido de coisa que ela falou, não, foi tudo a leilão, tudo errado. E você sabe que uma das coisas que eu falo muito quando eu vou falar de prospecção, uma das coisas que eu digo vamos voltar um passo atrás. Já sabemos o PCI, mas o PCI sai de um assunto muito específico, que é o seguinte: se eu faço meu planejamento estratégico e digo, vamos dizer, eu quero crescer, vou dar um número aqui qualquer, 10% o ano que vem. Quanto disso vem da minha carteira atual? 0% vem da minha carteira atual, não vou crescer na minha carteira atual, não só não vou crescer, como vou perder, vamos dizer que eu vou ter churn e vou perder 10%, eu coloco um peso muito grande na prospecção, porque agora eu tenho que não só repor os que eu perdi, mas os 10% que eu quero crescer, o peso na prospecção fica muito forte, e aí faz com que a definição do cliente ideal seja maculada, vamos chamar assim. Ela é chamuscada, ela é imperfeita, porque eu não posso ser muito criterioso, eu não posso ser muito exigente. Eu tenho uma pressão grande por quantidade. Se eu tivesse dado um passo atrás e já, espera aí, da onde está vindo essa pressão toda da prospecção? Está vindo lá de trás, é que eu estou tendo churn, não estou vendendo corretamente na minha carteira, porque eu tenho trabalhado muito o que se chama de prospecção de oportunidades, porque o pessoal fica tão focado em trazer cliente novo que esquece dos clientes que já tem, né? Então, por exemplo, a gente defende que reativação de clientes inativos também é uma forma de prospectar, né? É uma prospecção, mas deveria fazer parte do planejamento da empresa. Então, quanto eu vou olhar para frente e dizer, ok, por exemplo, agora a gente está terminando o primeiro semestre de 2023, vamos revisar o primeiro semestre, vamos para o segundo semestre. O que eu quero, o que eu espero disso, né? Já começo uma postura proativa em definir metas. As metas de prospecção, para mim, saem desse passo anterior de dizer quanto eu vou crescer na minha carteira, o que eu perco e preciso repor, onde eu posso reativar inativos, e aí sim eu vou definir um cliente ideal, quer dizer, de acordo com o que eu quero, eu direciono a minha equipe de vendas, porque senão eu estou terceirizando uma questão estratégica, que é a definição do cliente ideal, passa pela empresa, mas muitas vezes, na prática, é o vendedor que está fazendo isso, é ele que está decidindo, né? Outro dia eu estava conversando com um pessoal que eu estou ajudando em algumas coisas, e uma das 9 gerentes bateu a meta que ela nunca tinha batido desde que ela assumiu a função. Já estamos falando de um período prolongado de tempo. E a gente estava implementando o 4DX, certo? Então, tem a reunião semanal de segunda-feira, estamos revisando os indicadores da alavanca, ela é muito rápida, a reunião é só para falar sobre isso, e uma das coisas que começou a aparecer é que não estava tendo prospecção. Então, a gente começou a cobrar, na 5ª semana começaram finalmente os indicadores a mudar, mas isso veio de cima, a diretiva, não foi a equipe que decidiu, foi lá de cima, de novo nesse cálculo, e foi muito interessante que a que bateu a meta, ela disse, na hora de eu parar para pensar e direcionar a minha equipe, ela é gestora de uma equipe, ela disse, eu direcionei para os clientes que poderiam me trazer maior volume. E ela deu essa diretiva. Então, ela não disse para a equipe, saiam prospectando aí. Não. Ela disse, tem 5 clientes no nosso estado que eu quero que vocês visitem e nós precisamos fechar pelo menos um desses 5. Foi assim, pum, certeiro.
Conseguiu fechar um, outro está em negociação, que se fechar vai ser maravilhoso, porque só com um já ajudou a bater a meta. Mas você vê como teve uma conversa anterior de dizer o que queremos, para onde estamos indo, quem pode nos ajudar a atingir esse objetivo, a equipe de venda sai direcionada. Inclusive, facilita muito uma questão que é importante, que parece que é operacional, mas não é, para mim, que é aquela resistência da equipe de vendas em prospectar às vezes. Vai dizer, já tenho carteira, já tenho coisa para fazer, não tenho tempo, né? Do tipo... E é fácil de entender isso, se você realmente está, né, não muito organizado, sem foco, não entende exatamente o perfil do cliente, não tem, né, repertório, aquela história que a gente fala do repertório. Para se apresentar perante o cliente, está fácil de justificar. Mas quando eu chego para a equipe de vendas e digo, campeão, vem cá, são esses 5 aqui, visite esses 5, me feche pelo menos um deles. A galera diz, eles agradecem, dizem, chefe, obrigado, me deu foco, certo? Vai, fecha, vai. E o que é legal é que repercute no resto da empresa, no resto da equipe também. Mas olha como isso está alinhado com o que a gente vinha falando. Começa lá em cima e aí vem para baixo para a equipe. Para mim, esses primeiros 15 minutos é exatamente o podcast Venda Mais, né, Raul? Que assim, a turma vem ouvir, vai falar de 500 fórmulas de prospecção. Não tem fórmula. E antes da prospecção tem por que eu estou prospectando, né? Então, essa é a essência da nossa conversa, né? Não é assim, faz formulinha aqui, não tem PCI. Não, antes do PCI, por que eu estou tendo que prospectar? Como é que eu faço? Qual que é o meu churn? Como é que eu prospecto na minha base? Porque é isso, sabe? Eu acho que essa é a essência do processo, é você olhar para ela de uma maneira mais estratégica e não simplesmente... Porque é muito simples, né? Hoje em dia, digital, vai lá, bota uma grana no Google e começa a cair lead lá dentro. E isso mascara muito o processo de você falar, o que está acontecendo, né? E é difícil fazer? Claro que é difícil. É claro que é muito mais fácil não ter consciência do processo. Essa consciência, ela é difícil de ter, porque você olha e fala, eu estou perdendo cliente, né, cara? Então, assim, eu tenho que trazer o dobro de clientes se eu quiser crescer metade, porque eu estou perdendo cliente. Então, assim, o começo é porque eu estou perdendo, quem eu estou perdendo, quanto eu estou perdendo e como eu vou repor esse buraco que eu estou abrindo e também crescer com uma base nova. Então, essa é a essência do nosso podcast, sabe? Não tem fórmula, meu amigo. Se você está procurando fórmula, não tem. Tem o passo a passo. E eu acho que o passo a passo já começou aqui. Então, primeiro, por que eu estou perdendo cliente, né? O Raul falou. Segundo lugar, é entender o quanto eu preciso prospectar por causa do meu churn, prospectar na base também de clientes. E aí, vamos falar um pouco, Raul, acho que é bacana agora, de trazer clientes, né? Porque essa parte de tecnologia hoje em dia não dá para negar, né? Essa parte de tecnologia hoje em dia é muito forte e o gestor tem que estar conectado com isso. E, na minha visão, ele não precisa... eu conheço como que funciona o mecanismo de trazer lead para a minha empresa. Não, ele não precisa. Mas ele precisa entender como é que é esse negócio aí. O que eu estou vendo é que tem muitos gestores sêniores que estão muito distantes desse processo. E isso me incomoda um pouco, sabe? Porque hoje, por exemplo, eu vou contratar numa empresa um gestor comercial. Se eu conversar com ele, ele não entender nada de geração de lead, se ele não entender nada disso, cara, hoje ele perde de 0 a 10, a nota dele cai para 8. Então, assim, tem que conhecer o processo, né? Você tem que conhecer o processo digital de trazer novos clientes, seja por rede social, seja impulsionando na rede social, seja fazendo campanha no Google, seja criando fluxo. Você não é o técnico, mas você precisa entender esse processo. Porque um dos pontos hoje que mais mudou, na minha opinião, em vendas, para o bem e para o mal, é esse fator tecnologia para prospectar clientes, né? Então, assim, o gestor precisa entender o que é, como é que eu impulso, como é que funciona, como é que eu atraio via rede social, qual a importância da rede social. A gente está conversando sobre isso antes de entrar no podcast. Qual é a importância da rede social para trazer clientes com perfil para a gente? Qual a importância do Google para gerar leads para a gente? Quem são os fornecedores que eu posso trazer para me ajudar nesse processo? Então, esse processo, como que eu faço um site para ter um ranqueamento melhor do Google para que eu consiga fazer? Você, gestor, tem que entender desse processo, sabe? Então, lá dentro da sua empresa tem o departamento de marketing ou não, tem uma pessoa de marketing, uma agência terceirizada. Esses caras precisam bater um papo, e você precisa bater um papo com você. Você precisa ler sobre isso, você precisa estudar isso, porque tem um processo tecnológico hoje de geração de leads que você não pode passar a parte. Quando eu converso com alguns gestores e falo para ele, cara, e aí? Aí ele olha para mim e fala assim, cara, de verdade essa parte eu não sei, eu fico muito preocupado, porque a gente precisa conhecer o que está acontecendo. Então, esse processo de geração de lead, você não é quem vai fazer acontecer, mas você tem que saber o que é e como que funciona. Nós não vamos aprofundar isso aqui, nós com certeza vamos trazer gente só sobre isso em outros podcasts, que vai falar só sobre esse pontinho, e hoje a ideia nossa é falar sobre prospecção como um todo, mas trazer leads via
Ads é super importante, trazer leads via rede social é super importante, trazer leads porque você tem um site mais otimizado e aparece lá nas primeiras buscas do Google é super importante. Esses são canais que a gente precisa levar em consideração muito sério e eu vejo que muitos gestores, diretores, estão muito distantes disso. Tem uma história que eu gosto de contar. Uma vez eu estava em São José do Rio Preto com um grupo de empresários e a gente estava fazendo um workshop e eu perguntei para eles, me contem 3 coisas que vocês estão fazendo para trazer novos clientes para a empresa de vocês que estão funcionando. E todo mundo então colocou e a gente fez tipo um mind map no quadro e até tirei uma foto e depois isso aí rodou, virou uma matéria. Mas foi muito legal porque, eu não me lembro exatamente, mas vamos dizer que tinha 15 ou 16 coisas que estavam sendo feitas por todas as empresas ali dentro. E quando eu perguntei para eles o que mais chamava atenção no quadro, era justamente eu estou fazendo 2 ou 3 delas. Tinha mais 12 ou 15 que não estavam sendo feitas. E quando a gente falou sobre isso, era porque a pessoa se sentia confortável em usar aquela mídia, né? Então, e às vezes ela esgota, às vezes a gente tem processos onde estão funcionando, está funcionando bem, a gente vai e de repente é aquela história do que mexeu no meu queijo. Não tem mais queijo, e agora? Isso aí não está funcionando mais. O que eu faço? Eu preciso entender as novas dinâmicas e o que está acontecendo. Marcelo e eu, a gente estava participando de uma imersão esse final de semana e o Marcelo até falou, Raul, pare de incomodar o palestrante, porque eu ficava cutucando ele, mas ele estava falando de CRM. Aí eu falei para ele, pergunta para a plateia quantas pessoas têm CRM. Metade tinha. E era uma imersão da Venda Mais com o IEV, certo? Então, é uma tropa de elite ali, metade tinha CRM. É difícil hoje de você realmente falar de prospecção seriamente para ter números se você não tiver o CRM. Aí ele continuou o palestrante falando, né, o Antônio Valca, e ele estava falando sobre ads nativos no Facebook e no Instagram. Aí eu falei para ele, pergunta para as pessoas se elas sabem o que é ads nativos, né? E o Marcelo dizendo, pô, parei de cutucar o cara. Mas eu falei, mas eu acho que ninguém sabe. Aí ele falou, ninguém lembra, né? Acho que 2 pessoas na sala de 120 pessoas levantou a mão, certo? Porque não sabiam o que era ads nativos. Então, o que eu sinto, e isso de maneira geral está muito uma parte de tecnologia, de coisas novas, de que se o líder não entende esse movimento que está acontecendo, o que acaba acontecendo é uma juniorização, porque eu estou terceirizando a responsabilidade, eu não entendo do assunto, então alguém vai entender por mim. Se você tem alguém mega bom, etc., e está te alimentando, ótimo, mas veja que você não consegue brifar, você consegue analisar, você não consegue sugerir, você não consegue cortar, dizer, não, chega, acabou, isso aqui não está funcionando, porque você está terceirizando essa responsabilidade. E a responsabilidade de trazer pessoas ou clientes novos para a tua empresa é importante demais para estar juniorizada da maneira como está acontecendo. Só porque foi para tecnologia ou só porque foi para ferramentas que os líderes, às vezes, não estão muito confortáveis. E note também que, se é da parte de tecnologia e a tecnologia evolui, significa que quase todo dia, quase toda semana, tem novidades acontecendo. Então, você não vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo, mas, de maneira geral, uma curiosidade, um interesse deveria ser natural do teu dia a dia, de dizer, ok, vamos fazer uma experiência aqui, vamos ver se isso aqui funciona, e não barrar mentalmente e dizer, não, meu público não está no Insta, meu público não está no Face, meu público não está no LinkedIn, meu público não está no TikTok, por exemplo, que muita gente dizia, e daqui a pouco tem muito. Seu público não existe, né? Se ele não então tá onde? Tá assistindo o quê? Televisão na TV aberta, é rádio HF, tá escrito, né? Então não pode, é rádio AM, sabe? Tipo assim, não pode ser que o teu público ficou na rádio AM. Então vamos evoluir nessa conversa, Marcelo. Não, é isso mesmo, sabe? E gostei muito do termo que você usou, Raul, essa juniorização, sabe? Porque eu vejo isso mesmo, cara. Eu vejo o gestor quase que falando, lá tem o pessoal fazendo lá. Não, cara, esse pessoal está trazendo clientes para a sua empresa. Então, assim, por exemplo, você vai falar, o cara faz anúncio no Google. O que está escrito no anúncio que esse cara faz? Ele pode saber fazer anúncio melhor que você, mas você tem que saber o que está escrito lá, porque é o seu mecanismo de atração do seu cliente. E outra coisa, isso vai fazer você, que é um executivo que está nos ouvindo, ser um executivo mais valorizado no mercado, cara. Não pode estar fora disso. Você que é o empresário, cara, você tem que ir lá entender. É ali que está acontecendo. Eu vejo que hoje a gente vive nesse processo de prospecção uma
o marketing voltou, né? A venda sempre foi assim, né? Vendas foi... Eu lembro que quando eu fiz faculdade lá, 30 anos, marketing era muito importante. De repente, vendas ficou muito importante, fenômeno Ambev, bota 5 mil vendedores na rua, reunião todo dia, papapá, e a venda descolou, cresceu mais do que marketing. O que eu vejo é que nesse momento, venda e marketing estão passando por um equilíbrio muito poderoso. E se você não entender do marketing, que uma das funções do marketing é atrair esses clientes, é esse processo de prospecção, você está entendendo 50% do seu processo. Cara, 50% é muito pouco. Então você tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Vai lá e tem uma aula com aquele moleque ou com aquela menina que está lá no seu departamento e que você, de repente, faz tempo que não bate um papo com ele, ou vai estudar sobre o assunto SEO, geração de leads, anúncios no Google. Você precisa conhecer isso. Gostei muito do termo que o Raul usou, que é essa juniorização. E isso está acontecendo mesmo. E essa galera está cuidando da sua carteira daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a sua carteira vai estar cheia de gente que esse pessoal está atraindo para a sua empresa e que se você não tiver controle, você vai ter que depois lidar com esse problema. Então, vamos lá. Falamos sobre essa atração aí, né, Raul? E você vê que tem um filme antigo, é de 1992, se não me engano, que se chama Glengarry Glen Ross, que acho que todo mundo que trabalha com vendas deveria assistir, e que e tem gente importante, acho que o Al Pacino tá lá, o Alec Baldwin tá lá, Jack Lemmon tá lá, eles ganharam o Oscar e tudo, todo mundo que trabalha com vendas deveria assistir. E a questão, eles são uma corretora de imóveis, sei lá, uma imobiliária, e eles recebem leads, e a briga toda é pelos leads, inclusive um dos vendedores rouba leads, né? Uma grande confusão. Aí tem a história de vender para clientes que depois se arrependem, técnicas de alta pressão para fechar, é muito interessante. Mas, cara, os caras não tinham computador, os caras não tinham, já estava trabalhando com lead, já estava trabalhando. Então, o pessoal fica usando o termo em inglês novo e a tecnologia, mas, na verdade, o fluxo sempre existiu. Nessa imersão que a gente fez, eu mostrei anúncios de 1910, 1920, que já tinham cupom para você mandar de volta, porque queriam pegar o mailing das pessoas. Na época não tinha nem telefone, eu acho, era só o endereço mesmo. Mas eu queria falar com o meu cliente mais de uma vez. Eu quero que o cliente levante a mão e diga: eu tenho interesse no seu produto, no seu serviço. Né? E eu possa criar um cadastro de clientes, né? Um mailing, um banco de dados, chame como quiser. Mas o processo sempre existiu. A questão é de assumir um pouco mais de controle sobre isso. Em relação a, por exemplo, a juniorização, eu tenho visto algumas empresas fazendo o que se chama de mentoria reversa, onde um jovem está dando mentoria para um cara mais experiente. Eu acho isso muito legal. Eu digo, vem cá, meu, né? Tipo... E outra coisa que eu altamente recomendo, e eu estava falando isso outro dia com um diretor sobre isso. Eu falei: você já fez um pedido na tua empresa? Só para entender como é. Tanto do ponto de vista do cliente quanto do vendedor, você já entrou no sistema para você entrar lá, que a gente fala sobre isso. Se você tem um CRM, você sabe, né, pelo menos pedir algumas coisas básicas, né, do tipo, você não precisa entrar lá, mas pelo menos saber o que ele faz, o que ele não faz, né, algumas coisas assim. E ferramenta de prospecção é a mesma coisa. Então, a gente fez, por exemplo, uma imersão, teve uma frase que eu gostei muito, eu vou começar a citá-la, entrou no meu hardware, que é: você precisa sair da ilha para ver a ilha. Acho que prospecção é um pouco disso também. De vez em quando fazer uma imersão, porque tem curso, tem coisas. E uma das coisas que eu vejo que para mim está errada é quando a pessoa, e isso acontece muito com os júniores, acho que é por falta de conhecimento e por falta de segurança, eles se apaixonam por uma metodologia de outra pessoa. Então, lê o livro lá, Receita Previsível. Meu Deus, agora, certo? E vira meio que aceita do Receita Previsível, aceita da fórmula do lançamento, aceita do máquina de não sei o que, tipo assim, e na verdade está copiando, não está usando o cérebro. O que funciona de verdade é você entender o processo, o que existe de oportunidade, e você dizer: vamos experimentar isso aqui, vamos experimentar aquilo ali. E, às vezes, alguns dos testes são super baratos. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que estão gastando R$50 em Instagram por dia, impulsionando alguns posts. E são clientes que vendem para empresas, e eu tenho uma parte pequena que é B2C, então vende para o consumidor, mas geralmente é B2B. É um público mais qualificado e a gente está testando isso. No começo da conversa, teve uma resistência, dizendo: eu não sei se meu público está lá. Mas então eu vou e testo. Eu não assumo que não está lá e barro. Eu vou e testo. Então,
tem uma outra coisa, um dos vídeos que eu gravei que tem mais audiência já há bastante tempo no YouTube é atitudes em relação à prospecção. Se eu pegar as atitudes, é fácil. Iniciativa, por exemplo, eu estou tendo iniciativa, eu estou proativo em relação à prospecção, ou eu estou simplesmente reativo e parando só prospecto quando me pedem ou quando me obrigam. Eu estou sendo criativo em relação à prospecção? Qual é meu grau de criatividade? Estou sendo persistente em relação à prospecção? A gente sabe que precisa fazer follow-up, nem sempre a primeira visita ou contato vai fechar em venda. Eu estou sendo resiliente, eu estou testando coisas, testando e entendendo a meta principal. Eu estou sendo focado. Então, veja que eu posso usar este componente e posso avaliar, mas volta sempre a questão de dizendo qual é a minha postura em relação a isso, e em relação a ferramentas, em relação à metodologia, em relação ao processo de definir como eu vou atrair clientes. De novo, existem muitas opções, mas não se apegue a uma fórmula pronta só porque alguém escreveu um livro, só porque alguém vendeu um curso, só porque alguém falou que deu certo para eles. Não significa que tenha dado para você, é que nem fazer dieta. A pessoa fez lá dieta, perdeu 15 quilos, você vai fazer, odeia dieta, no terceiro dia você está batendo em todo mundo, querendo, dizendo, não quero, isso aqui não é para mim. Pelo menos você testou, certo? Do tipo, mas a questão é de algo que seja consistente, certo? Não é assim um arrobo, meu Deus do céu, agora nós vamos fazer isso aqui, todo mundo para e muda tudo e temos que... Por quê? Porque o guru, a gurua, sei lá quem for, te definiu que você tem esses 4 caixinhas que você tem que seguir. Não siga a caixinha de ninguém, cria a sua, certo? Seja inteligente e você já teve sucesso, você já sabe fazer isso. Como é que funciona na tua empresa, na tua cultura? Isso é a melhor opção. Marcelo. Você sabe que você falou uma coisa super importante das atitudes aí, que é a questão da persistência dentro do processo de prospecção. Porque a empresa, e aí quando eu falei lá atrás que muitas consultorias nossas naufragaram lá nos tempos analógicos, porque a empresa falava o seguinte, eu quero prospectar cliente. Eu preciso prospectar. E o que ela media? A venda. Cara, a venda é a 4ª ou 5ª etapa do processo de prospecção. Quando você mede a venda, você tem que entender que você tem todo um longo caminho de persistência, como o Raul falou aí, de atitude, de persistência para você falar, cara, eu trago o cliente, eu faço... Então, assim, você começa a ter que medir lá em cima do seu funil. Cara, tem um cliente aqui falando comigo, ele tem interesse. Pô, peraí um pouquinho, consegui despertar interesse. Então, essa segmentação que, para mim, quem sabe em vendas foi a área que mais evoluiu nos últimos tempos, que é como o CRM e todos os sistemas ajudam a gente a controlar o funil de vendas, que já é uma coisa antiga, mas eu acho que tecnologicamente evoluiu muito nos últimos tempos, é você começar a olhar para esse processo não como o fim, mas como o começo dele. Porque às vezes a empresa fala assim, cara, eu preciso começar a prospectar clientes. A gente fala assim, legal, vai começar a vender daqui a X meses? Ah, o cara, como daqui a X meses? Peraí, cara, o seu ciclo de venda é 4 meses. Até você atrair cliente, até você mostrar para o cliente quem você é, apresentar a sua empresa para o cliente. Tem um ritual de apresentação da sua empresa para o cliente que tem que ser muito bem feito. Ele chegar com uma necessidade, você entender a necessidade do cliente, apresentar a proposta para o seu cliente, negociar aquela proposta com o seu cliente e fechar negócio com o seu cliente, tem um tempo. O tempo que hoje a sua carteira, que já está acostumada a compra, recompra, quando tem recompra dentro da sua empresa, ou que já está acostumado a andar no funil rapidamente, o cliente que não conhece a sua empresa tem uma outra velocidade. Então, a persistência para acompanhar esse processo, quase que como um processo à parte da sua prospecção, do seu comercial, ele é muito importante, senão ele naufraga. E eu vi muitos processos naufragarem por essa falta de análise do passo a passo. Não, eu quero venda. Ah, beleza, cara. Você vai ter venda desde que você acompanhe esse processo do começo ao fim, desde que você tenha tempo para esperar esse processo acontecer do começo ao fim. Ah, não, eu não tenho tempo, porque, como disse o Raul, eu vi um cara lá que conseguiu fazer 10 milhões de vendas com o processo assim. Cara, ele acertou. Você não viu outros 1.000 que ainda não conseguiram fazer os 10 milhões de vendas e que estão se batendo dentro desse processo, como nós estamos entendendo o processo. Então, não tem fórmula, sabe? O Raul falou isso, eu acho super importante lembrar. Mas a persistência, para mim, é a chave. Porque daí você vai falar assim, pô, cara, eu estou fazendo aqui uma campanha ads ou rede social, não sei o que, tráfego, qualquer coisa que seja, e essa campanha está atraindo leads. Se você só está preocupado com venda, você vai falar, cara, venda para qualquer lead que aparecer. E aí você vai ter aqueles outros problemas que a gente falou.
Então você tem que monitorar ali e falar, cara, tá aparecendo lead, tá? Quem são esses caras? São eles mesmos que nós queremos para vender? Não, não são. Volta lá, faz uma readequação no seu processo de lead. Aí de geração de lead. Aí você falou, pá, cara, são esses caras aqui que eu quero vender. Ah, legal. Então vamos testar o nosso produto com esse cara. Manda a proposta, o cara negocia, manda outra proposta, o cara negocia ou aceita, e aí você converteu esse cliente. Então, esse acompanhamento altamente técnico do processo de prospecção tem que ser, e isso, na minha opinião, tem que ser excluído do processo da venda tradicional, venda-revenda, principalmente para quem tem venda recorrente. Porque às vezes você mistura tudo isso e você acaba perdendo o olhar para esse funil detalhado de prospecção. E esse funil detalhado de prospecção é muito importante, mas tem que ter, como já foi dito aqui, persistência e olhar detalhado para isso. E uma coisa, como qualquer outro processo dentro da sua empresa, no começo vai dar prejuízo. No começo não vai dar resultado. E se você não segurar esse negócio na sua mão e falar, cara, eu entendi e vou investir nisso porque eu acredito no resultado, ou porque eu vou acompanhar de perto esse resultado, ele vai sucumbir, não vai acontecer da maneira que você quer, e daqui a pouco, de novo, prospecção de clientes virou algo que está acontecendo lá no meio da sua operação comercial e você não tem nenhum controle. E um fazendo não. Sabe que você estava falando que eu fui anotando algumas coisas aqui que eu acho importante reforçar. Então, primeiro, entenda que a prospecção, na verdade, é um ciclo e tem um ciclo de vida. Tem o primeiro contato, pode ter o segundo contato, pode ter o terceiro contato. O pessoal confunde, às vezes, prospecção com venda imediata. Vou prospectar cliente significa que eu vou imediatamente fazer vendas. Não, ela tem um processo. Inclusive, se você já sai com essa incumbência para a equipe de vendas, faça vendas rapidamente, você vai pressionar muito o resultado e vai perder uma oportunidade de fazer relacionamentos importantes, porque o que acontece é que o vendedor, por entender que esse ciclo é de curto prazo, ele abandona o processo se ele não evoluir rapidamente. Não vendi. Pronto, certo? Eu vou para a próxima oportunidade, porque eu estou sendo pressionado por resposta rápida, então eu não tenho tempo para investir aqui. Não vou fazer follow-up, eu não vou investir nada. Eu simplesmente vou dizer, quer comprar ou não quer? Não quer comprar. Pronto, eu descarto. Não pode, então respeite isso. Segundo, entenda a importância do follow-up. A gente está vendo estudos aí que já tem vários, que é entre o quinto e o nono, o sexto, e né, a gente estava vendo outro dia uma palestra que o cara estava fazendo 18 follow-ups, certo? E aí, então, veja que isso significa que a vendedora tem que se programar e se planejar. Eu não posso começar a prospectar e achar que não vou precisar bloquear tempo na minha agenda para fazer follow-up. Vai precisar, então já comece a se organizar em relação a isso. Note que sem ferramenta para fazer esse acompanhamento você não consegue fazer. Note que muitas vezes a empresa perde controle sobre isso, porque pode até estar controlando, por exemplo, quantos contatos iniciais foram feitos, mas se o follow-up foi feito ou não foi, que a gente está falando que é fundamental, a empresa perdeu o controle, o gestor não sabe se está sendo feito ou não. E aí, então, fica dependendo das iniciativas individuais, subjetivas de cada um membro da equipe. Não pode, tem que ter padrão, tem que ter processo, o gestor tem que ter indicadores, que seria o próximo passo para mim, né? Do tipo, não só de número de contatos, mas do processo nas etapas dentro, por vendedor, por região, por gerente. Tipo, eu preciso abrir isso se eu realmente quiser me aprofundar, senão eu não consigo direcionar a minha equipe corretamente, até para dizer quem está fazendo melhor, o que está funcionando, o que não está, como é que eu retroalimento. Quando eu tenho indicadores, eu tenho que ter acompanhamento. Então, se vai ter reunião de vendas, eu acho que poderia ter reuniões específicas ou de prospecção, ou fazer com que dentro da reunião de vendas, uma parcela da reunião seja dedicada à prospecção. E vamos nos aprofundar sobre isso. Não significa que é o momento onde o gestor, a gestora, a equipe de vendas está olhando os números. É outra coisa que eu tenho defendido muito. Tem gestor que está chegando lá para descobrir números durante a reunião. Não, você já deveria estar preparado. Se você é líder, você já deveria ter esses números, acesso a eles, e você já deveria chegar com recomendações, sugestões, perguntas, dúvidas, porque já teve uma conversa anterior, teve uma reunião, por exemplo, com o pessoal de marketing para revisar isso. Não é durante a reunião com a equipe. Aí já está tarde e você não consegue direcionar. Outra coisa, teste coisas, certo? E não desista porque ela não deu certo. Imagine o seguinte, imagine que eu estou dizendo que uma venda geralmente fecha em 3 ou 4 meses, que esse é o ciclo.
e que nesses 3 ou 4 meses, vamos dizer que eu tenha 5 contatos, só para facilitar. O que acontece se eu faço o primeiro contato e não vendo e abandono isso? Eu tive um custo, muitas vezes de tempo, de energia, de dinheiro também, e eu abandonei este cliente. Fui eu que abandonei, não é ele que não comprou, é que ele tem um ciclo dele ou dela. Mas eu tive um investimento. Está errado isso. E note como isso aí aumenta, né, aquele termo que o Marcelo gosta de usar, da curva do desespero. Porque agora, como eu tinha uma expectativa de resultado rápido, me frustrei, abandonei um cliente que tinha potencial, mas eu que abandonei no meio do processo, eu abandonei, eu vou para a próxima oportunidade, desesperado, tentando, né, ansioso, tentando fechar a próxima venda rápida, e agora esta próxima venda tem uma pressão ainda maior, porque a outra que eu tentei fazer não fechou, mas poderia ter fechado, não fechou, porque eu abandonei. Vim para a segunda agora, imagine a pressão que começa. Note como o ciclo começa a ser um ciclo perverso. E daqui a pouco a equipe de vendas começa a dizer, eu preciso de mais leads, eu preciso de mais investimento. O processo não é esse. Tanto que muitas vezes a gente chega nas empresas e diz, pode parar tudo aí. Ou, por exemplo, eu preciso de mais vendedores, que a gente também fala isso. Pode parar por aí, pode ser que precise de mais leads, pode ser que precise de mais vendedores, mas não assuma como automática essa resposta, porque muitas vezes as pessoas estão confundindo quantidade com qualidade. Então, números quantitativos, assim, eu preciso de muitos leads. Se você parar para ver a taxa de conversão baixíssima, por que isso está acontecendo? Vamos revisar esse processo? A gente tem casos onde diminui verba de marketing, diminui equipe de vendas no mesmo projeto, diminui verba de marketing, diminui equipe de vendas e as vendas aumentam. Ou seja, menos investimento, menos vendedor e as vendas aumentam. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que tinha um desperdício imenso, uma ineficiência imensa. Isso aí precisa ser revisto. Ok? Então, de verdade mesmo, note, o Marcelo falou isso, né? A conversa aqui na Venda Mais vai ser sempre uma conversa mais aprofundada e mais inteligente. Metodologia, uma ou outra, conhecemos todas, sabemos usar todas. A questão é, por que estamos usando? Certo? A questão aqui é, estrátegos vem de general, certo? O general, na verdade, ele vai ensinar os vendedores, os seus soldados, o que eles têm que fazer, onde que eles têm que fazer. Não é o soldado que decide isso. Imagina que numa guerra os soldados dizem, nós vamos atacar, nós que vamos fazer. O inimigo é fulano decidir. Não. Precisa de alguém direcionando isso. Essa função é do líder e o líder tem que entender todo esse processo para poder fazer corretamente. Marcelo, para a gente acabar, comentários finais aqui de revisão. Os líderes vão nos abandonar aqui no podcast Venda Mais, porque no final todos a gente fala assim, líder é com você, né? O jogo é com você, e é isso mesmo, né? E isso significa que o líder tem que sair de um monte de função operacional e realmente olhar estrategicamente para o processo dele. E olhar estrategicamente não significa olhar sem profundidade. Muito pelo contrário, às vezes olhar estrategicamente é olhar com profundidade, né? Porque às vezes a gente acha estratégico, eu preciso só saber o que está acontecendo lá por cima. Não. Às vezes é você pegar uma vertical e descer até lá embaixo, outra vertical do seu negócio e descer até lá embaixo, e essa vertical que nós falamos hoje é a vertical prospecção, né? E eu acho que tem um ponto importante aí, Raul, que também eu vejo que as empresas negligenciam muito isso, que é, cara, e aí? O cara veio, chegou, o cara tá afim de comprar. E eu sempre falo isso, a gente gera uma super experiência no funil para o cliente, e muitas vezes quando esse cliente começa a conversar com a gente, ele entende que ele é mais um dentro do processo. E eu acho que essa receber bem o novo cliente, seja ele o novo cliente, seja ele o novo prospect, seja ele o novo lead, receber bem esse cara e ele entender que está entrando numa empresa diferenciada é extremamente importante. Então, depois que você fez o processo de atração do cliente e, de alguma maneira, você começou a conversar e negociar com ele, ele precisa ter uma experiência muito boa nesse processo. E o que eu vejo é que, a maioria das vezes, essa experiência se torna uma experiência estritamente comercial. E essa experiência estritamente comercial não gera nenhum tipo de vantagem para o cliente e nenhum tipo de personalização ou personificação da relação da empresa com ele, sabe? E eu acho que isso é eu penso que isso é muito ruim. A gente precisa fazer com que o cliente venha para a nossa empresa e sinta que ele está ganhando mesmo antes dele começar a comprar. Seja ganhando atenção, seja ganhando um brinde, seja ganhando um e-book, seja ganhando qualquer coisa, para que ele fale, pô, eu estou entrando numa empresa bacana. Eu lembro que há um tempo atrás a gente trabalhou com um grande atacadista e a gente falou o seguinte, cara, o cliente novo seu, a empresa chamou a gente porque eles estavam perdendo muito cliente.
E aí eu perguntei quanto eles estavam perdendo, quanto eles prospectavam, e o número estava meio confuso. E eu falei, cara, presidente, é o seguinte, todos os dias você vai ter uma pilha de carta do seu lado e você vai assinar uma carta mandando para os clientes novos com o seu WhatsApp, que não é dele, obviamente, é da secretária dele, falando assim, ó, eu sou o presidente da empresa, muito obrigado por consumir com a gente, por comprar da gente, por confiar no nosso trabalho. Esse é o WhatsApp que qualquer intercorrência, qualquer problema, crítico ou elogio que você tenha, eu quero que você fale comigo e eu receberei as informações que vêm por esse WhatsApp. Esse é o canal direto comigo. Cara, você vê que só isso, o cara já falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui nessa empresa. Então veja que você pode gerar, às vezes, experiências mínimas, certo? Ou você pode falar assim, não, a primeira vez que o cliente comprar meu, vai ter eu vou entrar em contato com ele para saber se ele recebeu bem o produto, se ele recebeu bem o serviço, se tem alguma dúvida. Na primeira compra, porque daí eu faço um onboard do cliente legal e humanizado dentro desse processo. Você fala, que bacana. Então veja que às vezes a gente faz todo um exercício para atrair o cliente e quando ele começa a conversar com a gente, quando ele começa a negociar com a gente simplesmente, vai, agora foi. Né? Não, cara, é nessa hora que a gente precisa ter o passo a passo. E às vezes a nossa equipe não está preparada para prospectar o cliente. Às vezes a nossa equipe não está preparada para como é que eu converso com esse cliente, como é que eu faço a primeira apresentação da minha empresa, como é que eu faço a minha declaração de força. Você precisa treinar esse passo, porque eu vejo que às vezes o cliente cai e aí cai numa máquina mortífera de matar cliente, não de resultado, né? Mas de matar cliente. E não tem uma apresentação da empresa de verdade. Somos isso, estou te mandando esse vídeo, estou te mandando isso daqui, veja essa aula grátis, veja essa informação grátis aqui da nossa empresa, veja como nós temos clientes satisfeitos. Aí é a hora de verdade seduzir o cliente. O que eu vejo é que nesse momento, muitas vezes, a gente pega o cliente e a gente simplesmente leva ele para o matador. Eu lembro que eu escrevi, Raul, lá, mas há 500 anos, lá na Venda a Mais, eu escrevi um artigo que chamava o seguinte: seduzimos o cliente e levamos para o driving. Para quem não sabe o que é driving, porque é da nova geração, era um lugar que, assim, não tinha grana e ia namorar lá no lugar que você... Era um motel onde você ficava dentro do carro. E eu escrevi, mas há muitos anos, esse artigo, que falava assim, seduzimos o cliente e levamos para o driving. Porque a hora que o cliente vem e quer namorar com a gente, vai namorar dentro do carro. Não, cara, a hora que ele quer namorar com a gente, a hora que ele quer relacionar com a nossa empresa, é aí que ele tem que ter uma experiência diferenciada. E eu vejo que nesse momento a empresa fala, já está comprando, vamos embora. Não, pense nesse processo. Porque daí ele vai falar, foi muito legal ter passado por todo o funil e começar a consumir dessa empresa. Eu estou consumindo de uma empresa diferenciada. E você pode pensar, às vezes, o detalhe como essa carta que eu falei, que na verdade ela abre um espaço na cabeça da empresa para falar, como mais poderíamos receber melhor os nossos clientes? E às vezes coisas que custam absolutamente nada para você poderiam ser incorporadas nesse momento de receber o cliente. Então, capacitar a sua equipe para ter esse primeiro contato com o cliente não é a mesma coisa do contato com o cliente recorrente ou qualquer outra coisa assim. É um contato com um novo cliente. Criar esse roteiro, esse script de uma maneira muito forte é função sua, líder, junto com a sua equipe, certo? E pensar em todo esse processo depois que você faz o onboarding do cliente. Perfeito. De novo, anotando aqui algumas coisas para reforçar. No V6, que é um dos cursos que eu tenho, na parte de prospecção, a gente tem um diagnóstico de prospecção com 20 perguntas. E o silêncio que se faz depois das pessoas preencherem é, assim, sepulcral, vamos chamar assim, né? Tipo, porque as pessoas ficam olhando e dizendo, cara, de 0 a 10 eu estou me dando uma nota 4,5. E são coisas básicas que surgiram, inclusive, daquela conversa lá do Marlos com cultura geradora de negócio, de dizer, acompanhamos 100% dos leads, até o final temos 100% de controle dos leads, sabemos de onde vêm todos os leads, 100%, quer dizer, tipo, isso é uma pergunta super importante, né? Eu queria reforçar duas coisas aqui que o Marcelo falou, que eu acho que está muito alinhado com coisas que a gente tem defendido. Primeiro, prospecção o Walter Longo falava sobre isso já há muitos anos atrás. A equipe de vendas é uma mídia, se você parar para pensar. Você fica pedindo mais mídia, mas na verdade a equipe de vendas é uma mídia e ela te posiciona no mercado. Então, se você tem uma prospecção premium, eu sou um produto serviço premium, tua prospecção é premium, a tua equipe de vendas está prospectando de maneira premium, quando vou falar com o cliente sente que está falando com o vendedor ou a vendedora diferenciada, foi preparado para isso? O discurso que está falando, o material de apresentação, as perguntas que estão sendo feitas, a postura do vendedor ou da vendedora, certo? Precisa ser, mesmo que o cliente não compre, ele tem que sair com claramente a sensação de dizer, esse pessoal é
top. Esse pessoal é diferente, certo? Tipo, ainda não rolou uma hora, certo? Mas pelo menos eu diferenciei. Vai ter muito mais venda, mas você aproveitou a oportunidade e não vulgarizou o contato, certo? Não vulgarize o contato, porque se a tua prospecção é vulgar, você não pode depois dizer que você tem um produto ou um serviço premium, certo? E a equipe de vendas precisa estar preparada para fazer isso, não acontece naturalmente. Segunda coisa é onboarding de clientes. A gente fala muito de onboarding de vendedor, que acontece nos primeiros 15, 30, 60, 90 dias. O que acontece com a primeira compra, com a segunda compra de um cliente teu? Certo? Se a prospecção foi premium, né, recebi, não leve para o drive-thru, como o Marcelo estava tentando me chamar, me lembrar qual que era em Curitiba, que tinha um lá no Batel, que era Ilha Verde, alguma coisa, você se lembra que era? Não, Verde Batel. Verde Batel. Verde Batel, na nossa época era esse. Você sabe, Marcelo, que eu tive um amigo meu, faleceu, coitado, ele teve cãibra e ficou famoso, porque não só iam no drive-thru, como iam em grupo, às vezes, no carro, então ficava o casal na frente e o casal atrás, porque nem todo mundo tinha carro, então ficava namorando dois na frente e dois atrás. Ele teve cãibra atrás, ele saiu rolando para fora, foi um vexame. No carro do lado estavam os amigos também, mas não adianta você fazer uma prospecção premium e depois um onboarding vulgar, certo? Um onboarding commodity. Aproveite essas oportunidades para se diferenciar e note como isso reforça um ciclo. Se você treina a tua equipe de vendas para se postar de maneira premium, você vai ter menos turnover, você vai ter taxas de conversão melhor, você tem uma imagem melhor no mercado, você tem melhor engajamento. Quer dizer, melhora todos os seus indicadores. E se você traz os clientes de maneira premium também, você tem menos churn, você vai ter um boca a boca maior, você vai ter muito mais testemunhais, porque as pessoas vão ficar surpreendidas, ninguém está fazendo isso, é uma oportunidade de diferenciação. No fundo, se você olhar tudo que a gente está falando hoje, eu vou me aprofundar e vou olhar com muito mais carinho para o que está sendo feito. Eu deixo de me apegar só aos números, porque às vezes a gente fica muito bruto, assim, do tipo frio, e a gente é muito de planilha, mas eu tenho que traduzir aquela planilha e dizer, ok, qual é a música que está sendo tocada aqui? E eu humanizo isso nesse processo, de dizer, o que isso significa? Quem são essas pessoas? O que elas querem? Por que elas estão fazendo isso? Como eu posso servir melhor? Como eu posso... E aí os resultados vêm como consequência, certo? Note que quando eu coloco pressão sobre o resultado por resultado, eu desvirtuo o processo, eu deturpo. É aquela história que a gente fala da comissão, por exemplo. O que acontece quando eu dou comissão para o vendedor? Eu começo a estimular comportamentos que às vezes não são os melhores. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, volte lá ou ouça o podcast com o Gaziri. É um debate comum que acontece quando eu coloco pressão por resultados. A gente já sabe, E note que em nenhum momento a gente está dizendo, ai, que poético, ai, que apoliana, ai, que ingênuos. Não é isso. É justamente porque a gente é bem pragmático que a gente entende a importância de fazer isso. Senão ele não é sustentável, senão você não consegue se diferenciar. Marcelo, vamos fechar o podcast de hoje. Acho que a gente falou bastante coisa. E eu acho que, na verdade, você estava falando, os líderes vão, Eu acho que os líderes bons vão se sentir estimulados a dizer, porra, finalmente alguém está falando isso aqui, É importante falar sobre isso. E não tem ninguém falando sobre, Ou todo mundo está dizendo 1, 2, 3, 4, 5, faça isso, sai no seu data. E a gente está dizendo, cara, pare e pense. Sim. Exatamente. E eu acho que você citou o Gaziri, um podcast ótimo, e também o do Guilherme Machado. Eu acho que o do Guilherme Machado também é um podcast muito importante, complementar a esse, que fala sobre essa vulgarização do lead dentro das empresas e o quanto isso pode se tornar uma droga dentro da sua empresa se você não usar com inteligência, com análise, enfim, com essa humanização que a gente falou aqui no podcast. É isso. Falamos um pouco sobre prospecção, dá para ficar o dia inteiro aqui falando sobre prospecção, mas eu acho que a essência do processo de prospecção, a gente bateu esse papo aqui. E não esqueça nunca de comentar, Hoje a gente sempre pede isso, comente, fale sobre outros assuntos que você gostaria de ver abordado, ou num ponto lá da prospecção, porque às vezes um detalhe vira um podcast novo e isso vai te ajudando, porque a ideia disso daqui, desse podcast, é ser exatamente isso, uma ferramenta para ajudar você, gestor, prática, sincera, para você melhorar o seu desempenho na gestão comercial, sempre do jeito que a gente falou, com seriedade, levando vendas a sério. Exato. Sabe que tem uma história muito interessante para terminar, bem rapidinha, mas uma vez a gente tinha uma gerente de telemarketing, na época era telemarketing, e o Marcelo trabalhou com ela também, a Carla Brojo.
A Carla uma vez chegou e me disse, Raul, preciso de mais leads, a gente não está com leads suficientes. E a gente dava 300 leads por posição, na época, por mês. E como que funcionava? Chegava no começo do mês e dava uma lista com 300 nomes para a vendedora ligar, certo? E aí o que acontecia? Ela destruía aquela lista em 4 dias. E aí ficava 25 dias do mês reclamando que não tinha lead para ligar. Aí eu falei, Carla, tá errado esse negócio aqui. Porque as pessoas não estão entendendo que tem 300 oportunidades aqui. Elas estão vendo 300 linhas aqui para ligar. Virou uma correria de quem ligava antes para 300. Não quem fechava mais venda. Era quem ligava mais rápido para 300. Aí a gente fez uma brincadeira de que a gente começou a dividir a lista por semana. Então, você recebia as ligações da semana. A taxa de conversão naturalmente aumentou. Até que chegou uma hora que a gente disse, vamos dar 10 nomes por dia. E pronto, a pessoa tem 10 nomes para trabalhar. Mudou completamente a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque agora eu estava valorizando o processo de verdade. Note que começou com um questionamento de número de leads, terminou com as pessoas valorizando o lead, que é, inclusive, a conversa com o Guilherme Machado, porque senão ele vira droga e eu estou mascarando o processo. Não deixe o processo teu de prospecção mascarar as tuas ineficiências internas. Se você é um bom líder de verdade, você vai se aprofundar e vai questionar por que precisamos de mais leads e daí você decide se realmente investe ou não, aonde investe e como vai fazer. Lembre que o ciclo PDCA, por exemplo, que é um ciclo de melhoria contínua, funciona para prospecção maravilhosamente também. A gente não falou sobre isso, mas se quiser uma ferramenta, aplique o PDCA em prospecção, você vai ver que interessante que vão ser as conversas, muito mais produtivas, tá bom? E não fique só achando que mais lead resolve, não é isso. A gente vende mais com menos lead e com menos vendedor, ok? Isso é de verdade vender mais. Então, agradeço de novo a sua audiência, seja nos ouvindo, seja nos assistindo, parabéns pela tua jornada de crescimento. Marcelo e eu estamos sempre nessa jornada junto com você, que é uma missão nossa, de fazer o Brasil vender mais e melhor, com você, sempre levando a sério, de maneira descontraída. Curta, comente, compartilhe, assista em grupo, assista com seus vendedores também, né? Façam aí uma reunião de segunda-feira, debatam sobre esse assunto e depois nos contem como foi, tá bom? Grande abraço, obrigado e até a próxima.